o dia em que Tiago encontrou a paz. Tiago tinha 32 anos quando descobriu que o medo podia matar. Não era um medo qualquer, daqueles que passam com o tempo. Era um medo que apertava o peito, que tirava o sono, que fazia as mãos tremerem e o coração disparar sem motivo. Os médicos chamavam de síndrome do pânico, mas para ele, era como se uma sombra escura o seguisse a cada passo. Remédios aliviavam por algumas horas, mas a angústia sempre voltava, mais forte, como uma onda que o arrastava para o fundo. Ele já havia perdido o emprego por causa das crises. No meio de uma reunião importante, sentiu o corpo gelar, as pernas fraquejarem e o mundo girar. Saiu correndo do escritório, como se estivesse sendo perseguido. O chefe, sem paciência, disse que não podia confiar em alguém assim. Sua namorada, que o amava, não aguentou ver o homem forte que conhecera se transformar em alguém que tremia ao sair de casa. Não dá mais, Tiago. Você precisa se tratar, disse ela com lágrimas nos olhos antes de fechar a porta. Foi então que ele se viu sozinho no apartamento, olhando para as quatro paredes com a sensação de que estava afundando. Não era só o pânico. Era a vergonha, a culpa, o desespero de não saber como sair daquele poço. Até que numa tarde cinzenta sua mãe ligou. Ela sempre foi uma mulher de fé, daquelas que não falam muito, mas quando falam, é com convicção. Filho, você já tentou ir na congregação? Tiago franziu a testa. Sabia que ela frequentava a congregação cristã no Brasil, aquela igreja simples, sem alarde, onde as pessoas se vestiam com modéstia e cantavam hinos sem instrumentos. Ele tinha ido algumas vezes quando criança, mas depois que cresceu, achou que aquilo não era para ele. Mãe, eu já tentei de tudo. Remédio, psicólogo, até yoga. Nada adianta. Justamente por isso, meu filho. Porque você já tentou de tudo menos Deus. A voz dela era firme, mas carinhosa. Vem domingo. Só vem. No domingo seguinte, Tiago entrou na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil com as mãos suadas e o coração acelerado. O lugar era simples. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, uma mesa coberta com um pano branco à frente. Não havia bandeirolas, nem telões, nem música alta. Só irmãos e irmãs vestidos com recato, alguns mais velhos, outros jovens, todos com um ar de paz que Tiago não entendia. Um ancião, de cabelo branco e voz serena, dirigia o culto. Irmãos, vamos nos ajoelhar e pedir a bênção de Deus para esta reunião, disse ele. Todos se ajoelharam. Tiago hesitou, mas acabou seguindo, sentindo o chão frio sob seus joelhos. Então começaram a cantar. Era um hino que ele lembrava vagamente da infância. Jesus, meu bom pastor, a ti me entrego inteiro. As vozes unidas, sem acompanhamento de instrumentos, enchiam o ambiente de uma maneira que ele não conseguia explicar. Não era bonito como uma orquestra, mas era verdadeiro. E naquela verdade, Tiago sentiu algo estranho. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Depois do hino, o ancião leu um trecho da Bíblia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Tiago sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. O ancião então pediu que quem quisesse oração ficasse de pé. Alguns irmãos se levantaram, contaram suas necessidades com simplicidade, e todos oraram juntos. Tiago permaneceu sentado com as mãos trêmulas. Não tinha coragem de se levantar. Mas então, uma senhora idosa de vestido longo e cabelo preso em um coque, virou-se para ele e sorriu. Filho, você também quer oração? Sua voz era doce como a de uma avó. Tiago engoliu em seco. Eu não sei, irmã. Deus sabe, ela respondeu, colocando a mão em seu ombro. Ele está te esperando. Nas semanas seguintes, Tiago começou a frequentar os cultos. Não falava muito, mas ouvia. Os irmãos não faziam perguntas indiscretas, não o pressionavam. Só o recebiam com um aperto de mão firme e Deus te abençoe. Ele aprendeu que na CCB não havia espetáculo, só adoração sincera. Não havia pastores famosos, só anciãos que serviam com humildade. Não havia promessas de riqueza, só a certeza de que Deus ouve quem clama a ele. Um dia, depois do culto, o ancião se aproximou. Irmão Tiago, você já pensou em se batizar? Tiago sentiu o peito apertar. Ancião, eu ainda tenho medo. Medo de tudo. O ancião olhou para ele com olhos cheios de compreensão. O batismo não tira o medo, filho, mas te dá alguém que é maior que ele. Aquela frase ficou martelando em sua mente. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Orou como nunca havia orado antes com lágrimas. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor existe, me ajuda. Não houve voz do céu, nem luz brilhante. Só uma paz estranha que começou a invadir seu coração como um rio manso. No domingo seguinte foi o dia do batismo. A pequena piscina estava cheia de água, e vários irmãos aguardavam sua vez.
Tiago, com uma camisa branca emprestada, tremia não de medo, mas de emoção. Quando desceu as escadas e o ancião o mergulhou nas águas, algo mudou. Não foi mágica. Não foi instantâneo. Mas quando saiu da água, Tiago sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, e ele sorria sem saber por quê. Nos dias que se seguiram, as crises de pânico não desapareceram de uma vez. Mas agora, quando vinham, Tiago orava. E o medo, pouco a pouco, perdia força. Ele começou a trabalhar novamente, desta vez como autônomo, e surpreendeu a si mesmo ao conseguir enfrentar desafios que antes o paralisavam. Um ano depois, Tiago estava de pé no culto, dando seu testemunho. Irmãos, eu vim aqui quebrado. Achava que nunca ia sarar. Mas Deus, na sua misericórdia, me mostrou que a fé não é ausência de medo. É a certeza de que mesmo com medo, a mão dele me segura. Sua voz embargou. Hoje eu não tenho mais pânico. Não porque eu seja forte, mas porque ele é. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Depois cantaram juntos. Com firme fundamento, meu Deus, é a tua palavra. Tiago aprendeu que milagres não são sempre coisas espetaculares. Às vezes, são silêncios que se quebram, noites que viram dias, corações que voltam a bater com esperança. A congregação cristã no Brasil não lhe prometeu cura fácil, nem riqueza, nem fama. Só lhe ofereceu o que tinha de mais precioso, a presença de Deus em meio a um povo simples, que acredita que a oração muda tudo. E mudou. Não da forma que ele esperava, mas da forma que ele precisava. Porque no final a maior cura não foi a ausência do medo. Foi descobrir que mesmo no medo ele nunca esteve sozinho. Tiago saiu daquele culto diferente. Não era mais o mesmo homem que entrara meses antes, arrastando os pés, com o peito apertado e a mente cheia de vozes que gritavam que ele não ia aguentar. Agora seus passos eram mais leves, como se o chão sob seus pés não fosse mais um abismo, mas um caminho. Um caminho que, mesmo com pedras, tinha uma luz no fim. Nos dias seguintes, ele começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café que sua mãe fazia de manhã, o sorriso tímido da moça da padaria que sempre lhe desejava um bom dia, o som da chuva batendo na janela do seu quarto. Coisas pequenas, mas que agora ganhavam cor, como se o mundo tivesse saído de um filme mudo e de repente ganhasse voz. Um domingo depois do culto, o pastor o chamou para conversar. Não foi um sermão, não foi uma repreensão. Foi apenas um homem de Deus, com as mãos calejadas de tanto trabalhar e orar, que olhou nos seus olhos e disse: Filho, você não precisa ter medo de viver. Porque a vida que Deus te deu não é para ser sofrida, é para ser vivida. E às vezes, viver é só continuar andando, mesmo quando as pernas tremem. Tiago engoliu o choro. Aquelas palavras eram como um abraço que ele nunca tinha recebido. Os ataques de pânico não sumiram de uma hora para outra. Às vezes ainda vinham, como ondas que tentavam derrubá-lo. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma âncora. Quando o medo apertava o peito, ele fechava os olhos e lembrava das vozes dos irmãos cantando, das mãos que se estendiam para ele nos cultos, da paz que sentia quando o pastor orava. E aos poucos, a onda passava. Um dia, ele decidiu voltar ao trabalho. Não foi fácil. O escritório, o barulho, as cobranças, tudo parecia muito grande. Mas dessa vez ele não foi sozinho. Um irmão da igreja, o seu João, um aposentado que já tinha passado por muitas batalhas, ofereceu-se para ir com ele nos primeiros dias. Eu fico aqui do seu lado, rapaz. Se apertar, a gente ora ali mesmo no banheiro se precisar, disse ele com um sorriso que acalmava até o ar. E assim foi. Tiago começou a reconstruir sua vida tijolo por tijolo. Não era um processo rápido nem glamouroso. Era suor, era oração, era cair e levantar. Mas agora, ele sabia que tinha um lugar para onde voltar quando tropeçava. A igreja não era um prédio, não era um horário no domingo. Era um povo. Um povo que mesmo com suas próprias lutas, estendia a mão para o próximo e dizia: Vem, que a gente vai juntos. Um ano depois daquele primeiro culto, Tiago estava de pé diante da congregação novamente. Dessa vez, não para contar uma história de dor, mas de vitória. Não a vitória de um homem que nunca mais sentiu medo, mas de um homem que aprendeu a andar com Deus mesmo quando o medo batia à porta. Eu pensava que a fé era não ter problemas, disse ele com a voz firme, mas os olhos brilhando. Mas descobri que a fé é ter problemas e mesmo assim confiar que Deus está no controle. Não é a ausência da tempestade, é a certeza de que tem alguém segurando o barco. E quando terminou de falar, não houve aplausos. Houve silêncio. Um silêncio cheio de respeito, de gratidão, de pessoas que, como ele, sabiam o que era ser quebrado e encontrado por Deus. Depois o coro começou a cantar: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.
E Tiago fechou os olhos, sentindo cada palavra como uma promessa cumprida. Porque milagre não é só o que a gente vê, milagre é o que a gente vive. E ele estava vivendo o seu. Naquela noite, enquanto o culto seguia, Tiago sentiu algo diferente dentro de si. Não era só alívio por ter compartilhado seu testemunho, nem a emoção de estar ali, de pé, depois de tudo que havia passado. Era uma paz que ele não conseguia explicar, como se Deus estivesse sussurrando: você não está sozinho. Nunca esteve. Enquanto as pessoas se aproximavam para abraçá-lo, uma senhora de cabelos brancos, com um sorriso que parecia guardar muitas histórias, segurou suas mãos com força. Meu filho, eu também já estive onde você esteve, ela disse, com a voz trêmula, mas cheia de convicção. Há 20 anos, os médicos me deram 3 meses de vida. Hoje estou aqui para te dizer, Deus não só prolongou meus dias, como me ensinou a viver cada um deles com propósito. Tiago olhou para ela, surpreso. Não era a primeira vez que ouvia um testemunho assim na Universal. Sempre tinha alguém que, como ele, havia sido tirado do fundo do poço pelas mãos de Deus. Mas dessa vez foi diferente. Ele sentiu como se aquela palavra fosse só para ele, uma confirmação de que sua história não era um acaso, mas um plano. Na semana seguinte, Tiago voltou à igreja, mas não como um homem curado apenas no corpo. Ele voltou com um coração transformado. Começou a servir no departamento de acolhimento, ouvindo pessoas que chegavam quebradas, assim como ele um dia chegou. Não tinha respostas para todas as dores, mas tinha algo mais poderoso, a certeza de que Deus ouve, Deus age, Deus restaura. Um dia, um jovem chamado Mateus, com os olhos inchados de chorar, sentou-se ao seu lado no banco da igreja. Não aguento mais, irmão, ele confessou com as mãos trêmulas. Minha família está se despedaçando, meu trabalho foi embora, e eu não vejo saída. Tiago não deu conselhos vazios. Ele apenas contou sua própria história, o desespero, a noite no hospital, a voz do pastor dizendo: Deus ainda tem um plano para você. E o milagre que veio não do jeito que ele esperava, mas do jeito que Deus sabia que era melhor. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo porque a resposta demora, Tiago disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Mas ele está trabalhando nos bastidores. Confia nele mesmo que seja no escuro. Mateus não saiu dali com todos os problemas resolvidos. Mas saiu com algo que não tinha quando chegou: esperança. Os meses passaram, e Tiago viu sua vida ganhar um novo significado. O medo que antes o paralisava agora era substituído por uma fé que não dependia das circunstâncias. Ele aprendeu que milagre não é só a cura instantânea, o dinheiro que aparece do nada ou problema que some de uma hora para outra. Milagre é a força para seguir em frente quando tudo diz para desistir. É a paz que invade o coração no meio da tempestade. É a mão de Deus que, mesmo quando não a vemos, está nos guiando. Certa manhã, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da igreja, o pastor se aproximou. Tiago, você lembra daquela noite em que você chegou aqui arrasado? Ele sorriu. Pois é, hoje você não é mais aquele homem. E sabe por quê? Porque Deus não muda as pessoas para usá-las. Ele usa as pessoas para mudá-las. Tiago olhou ao redor, para as paredes da igreja que já tinham ouvido tantos clamores, tantas lágrimas, tantas vitórias. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de café que vinha da cozinha, o barulho das crianças correndo nos corredores, os irmãos cantando nos ensaios. Tudo isso era prova de que Deus estava ali, não apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos, nos detalhes, nas vidas que eram restauradas dia após dia. E ele soube com uma certeza que já não doía mais, que seu milagre não tinha sido apenas sobreviver. Seu milagre tinha sido aprender a viver. E agora ele faria de sua vida um testemunho de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. Tiago saiu da igreja naquele dia com um passo diferente. Não era mais o homem curvado pelo peso das lembranças, nem o rapaz que entrava ali arrastando os pés, com o coração cheio de dúvidas. Agora ele caminhava ereto, como quem carrega uma missão. E essa missão tinha um nome: esperança. Nos dias que seguiram, ele começou a frequentar os cultos com uma fome que só quem já sentiu a falta de Deus entende. Não perdia um só ensino, anotava tudo no caderninho de capa surrada que comprou na papelaria perto da igreja. Às vezes a tinta borrava com as lágrimas que caíam sem aviso, lágrimas de gratidão, de alívio, de um amor que ele não sabia que podia existir. Foi numa terça-feira, durante a corrente de oração, que ele sentiu o chamado. Não foi um trovão, não foi uma voz do céu. Foi algo mais simples e mais profundo. Um irmão ao seu lado, um homem que ele mal conhecia, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus tem algo grande para você, irmão. Não desiste. Aquelas palavras foram como uma chave girando numa fechadura enferrujada. Algo dentro dele se abriu.
Tiago começou a servir, primeiro, ajudando a arrumar as cadeiras depois dos cultos. Depois, levando café para os obreiros que chegavam cansados da rua. Em seguida, participou do grupo de visitação, indo às casas daqueles que, como ele um dia, estavam perdidos. Não falava muito, mas sua presença já era um sermão. As pessoas olhavam para ele e viam um milagre andando. Até que chegou o dia em que o pastor o chamou no gabinete. Tiago entrou com as mãos suando, o coração batendo forte. Irmão, a gente tem visto seu crescimento. Você tem um testemunho que precisa ser compartilhado. Que tal você dar seu depoimento no culto de domingo? Tiago sentiu as pernas tremarem. Ele, que antes não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas, agora era convidado a falar para centenas. Na noite de sábado, ele não dormiu. Ficou repetindo mentalmente cada palavra, cada vírgula do que ia dizer. Mas quando subiu ao púlpito no domingo, algo inesperado aconteceu. As palavras que ele tinha decorado sumiram. E no lugar delas veio uma força que não era dele. Tiago começou a falar, e não foi um depoimento, foi um rio transbordando. Contou como tinha chegado à igreja quebrado, como tinha tentado se afogar nas drogas para não sentir a dor de ser abandonado. Falou da noite em que no fundo do poço, uma voz lhe disse, vem pra mim. Falou das mãos que o receberam na porta da Universal, do abraço apertado da irmã que orou por ele sem nem saber seu nome. E quando chegou na parte em que falou do dia em que olhou no espelho e não reconheceu mais o ódio em seus próprios olhos, muitas pessoas na plateia já choravam. No final, o pastor se aproximou e perguntou, e hoje, irmão, o que você diria para quem está passando pelo que você passou? Tiago sorriu, um sorriso que nascia de um lugar que ele nem sabia que existia. Eu diria que Deus não tira a gente da tempestade, mas Ele entra na tempestade com a gente. E quando a gente menos espera, a tempestade vira bênção. O culto terminou, mas o impacto daquele testemunho não. Nos dias seguintes, pessoas que Tiago nem conhecia o abordavam na rua, na igreja, até no ponto de ônibus. Eu ouvi seu depoimento. Eu também preciso de um milagre. Alguns traziam filhos viciados, outros carregavam dores de traições, de doenças, de sonhos que pareciam mortos. E Tiago, com a humildade de quem sabe que não é dono de nada, apenas apontava para a porta da igreja e dizia, lá dentro tem alguém que pode te ajudar. Eu sei, porque ele me ajudou. Um ano depois daquele domingo, Tiago já não era mais só um testemunho, era um obreiro. Não usava ternos caros nem tinha diplomas, mas carregava algo que nenhum título poderia dar, a autoridade de quem foi resgatado das trevas. Ele liderava um grupo de homens que, como ele, lutavam contra vícios e depressão. E toda semana, eles se reuniam naqueles mesmos bancos onde Tiago um dia chorou sozinho, mas agora não estavam sozinhos. Certa noite, depois de um culto, um jovem se aproximou dele. Era magro, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Irmão, eu não aguento mais, eu quero morrer. Tiago conhecia aquele olhar. Era o seu próprio reflexo de alguns anos atrás. Ele não deu sermão. Não falou em pecado. Apenas colocou a mão no ombro do rapaz e disse, vem comigo. E o levou até o altar. Ali, entre lágrimas e orações, Tiago viu o milagre se repetir. Não era mais só a história dele. Era a prova de que Deus não salva uma vida para guardar no museu, mas para que essa vida se torne uma ponte. E Tiago, que um dia pensou que não servia para nada, agora entendia. Seu propósito não era ser perfeito, mas ser um sinal de que onde há Deus, sempre há um novo começo. A igreja continuava cheia, as crianças continuavam correndo nos corredores, o cheiro de café ainda impregnava o ar. Mas agora, quando Tiago olhava aquelas paredes, via mais do que tijolos e tinta. Via vidas sendo costuradas, sonhos sendo ressuscitados, milhares de histórias como a sua, que começavam com dor, mas terminavam com glória. E ele sorria porque sabia, o maior milagre não era ter sido salvo. Era ter se tornado um salvador, não por seu próprio poder, mas porque havia aprendido a deixar Deus usar suas cicatrizes como faróis. E assim a luz continuava brilhando, não apenas para ele mas através dele. O milagre completo. Aquela tarde, enquanto Tiago ajudava a distribuir sopa aos moradores de rua na praça central, um homem de olhos cansados se aproximou. Eu já tentei de tudo, não sobrou nada em mim, murmurou com as mãos trêmulas segurando um prato vazio. Tiago reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que tinha no espelho anos atrás. Sem dizer nada, ergueu a manga da camisa e mostrou a cicatriz irregular no pulso, marca de uma noite em que a dor quase venceu. Isso aqui já foi meu fim, disse baixinho. Hoje é só a prova de que Deus gosta de reescrever histórias. O homem soltou um suspiro quebrado. E então, como um broto rompendo o asfalto, algo em seus olhos mudou. O milagre não era só Tiago estar ali. Era a corrente que ele, sem saber, havia começado.
Aquela cicatriz que um dia gritava vergonha, agora sussurrava esperança. O homem voltou na semana seguinte. Depois trouxe a filha viciada e perdida. Depois, um grupo de amigos. A ponte que Tiago pensava ter queimado virou uma passagem, e ele, o guia que carregava a lanterna. Anos depois, na inauguração de um abrigo para dependentes químicos que levava seu nome, Casa Farol, Tiago segurou o microfone com as mãos que já tremiam de medo, mas agora seguravam vidas. Deus não nos tira das tempestades, disse, voz firme. Ele nos ensina a dançar na chuva e depois, a estender a mão para quem ainda está se afogando. Reflexão final. O mundo clama por heróis sem manchas, mas Deus escolhe os quebrados para mostrar que a luz entra pelas rachaduras. Tiago descobriu que seu valor nunca esteve em ser inteiro, mas em ser vaso, mesmo partido, capaz de derramar graça. O milagre não é a cura instantânea, é a coragem de deixar suas feridas se tornarem portas. Lição. Seu passado não é uma sentença, é um sermão. E as marcas que você esconde podem ser o mapa que guia alguém para casa. Deixe Deus transformar suas cicatrizes em faróis. Afinal, a maior prova de um milagre não é a ausência de dor, mas a presença de Deus dentro dela. E Ele sempre está lá, esperando você acender a luz.